Um jovem pastor, uma pedra, um gigante invencível, e Deus observando tudo. Esta é uma história real da nossa fé católica, não uma lenda, mas um testemunho vivo de como Deus age através daqueles que confiam nele completamente. Uma história que moldou nossa devoção, nossa liturgia e nossa compreensão de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva para quem tem fé. Você já se sentiu pequeno demais para os desafios da vida? Já olhou para um problema e pensou, isso é impossível? Davi também. Mas algo aconteceu naquele campo de batalha que mudou não apenas sua vida, mas a história da humanidade para sempre. Davi era apenas um garoto cuidando de ovelhas, mas Deus já havia escolhido seu coração. Diante dele estava Golias, 3 metros de altura, armadura impenetrável, 40 dias desafiando o povo de Deus sem que ninguém ousasse enfrentá-lo. O que você vai descobrir hoje é como a fé verdadeira não apenas move montanhas. Ela derruba gigantes. E por que essa história ainda transforma vidas 3.000 anos depois? Se você acredita que histórias reais de fé podem mudar nossa perspectiva, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta mensagem. Nas colinas ondulantes de Belém, onde o vento sussurrava entre os olivais ancestrais, um jovem de cabelos ruivos caminhava lentamente entre suas ovelhas. Davi conhecia cada animal pelo nome, cada som que faziam, cada movimento que indicava perigo ou paz. Suas mãos calejadas seguravam firmemente o cajado de pastor, a mesma madeira que seu avô havia usado, polida por décadas de uso e ungida pelas orações de gerações. O sol nascia dourado sobre os campos, pintando as pedras calcárias com tons de mel e âmbar. Era neste silêncio sagrado, longe dos olhares humanos, que Davi havia aprendido a conversar com Deus. Não eram orações formais, mas diálogos íntimos de um coração que encontrara no Criador seu melhor amigo. Entre as ovelhas, ele compunha melodias que brotavam de sua alma como água de uma fonte pura. Naquele mesmo momento, a apenas alguns quilômetros dali, o profeta Samuel recebia uma ordem divina que faria seu coração acelerar. Vá à casa de Jessé, em Belém. Lá está aquele que escolhi para ser rei. Samuel sabia o peso dessa missão. Ungir um novo rei enquanto Saul ainda vivia era um ato que poderia custar sua vida. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, a família inteira foi convocada para o sacrifício. Um por um, os filhos mais velhos foram apresentados. Eliabe surgiu primeiro, alto, musculoso, com ombros largos de quem carregava fardos pesados e olhar firme de quem nascera para liderar. Samuel olhou para ele e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus sussurrou ao seu coração com clareza cristalina: não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. 7 filhos passaram diante de Samuel. 7 vezes o profeta ouviu o não de Deus. Confuso e quase desesperado, Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? O pai hesitou, como se a pergunta o constrangesse. Ainda resta o mais novo, mas ele está apacentando as ovelhas. O tom de voz revelava tudo. Davi era considerado importante demais para abandonar o rebanho, mas pequeno demais para estar entre os homens. Quando Davi finalmente chegou, trazendo consigo o cheiro da terra e do rebanho, algo extraordinário aconteceu. Seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha da juventude, mas de uma intimidade com o sagrado que os outros não possuíam. Deus falou ao coração de Samuel com uma certeza que fez suas mãos tremerem. Levante-se e unja-o, é ele. Quando o óleo sagrado tocou a testa de Davi, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Mas o jovem pastor não imaginava que sua fé estava prestes a ser testada de uma forma que abalaria os fundamentos de sua alma. O vale de Elá acordava todas as manhãs com o mesmo pesadelo. Por 40 dias consecutivos, o mesmo ritual de terror se repetia com a precisão de um relógio macabro. Quando o sol nascia por trás das colinas filisteias, uma sombra monstruosa emergia das fileiras inimigas como uma montanha de bronze e ferro que havia ganhado vida. Golias de Gate não era apenas um homem grande, era uma aberração da natureza. Um gigante que desafiava tudo o que os israelitas conheciam sobre os limites humanos. 3 metros de altura se erguiam diante deles como uma torre de carne e músculo. Sua armadura de bronze pesava mais de 60 quilos, mais que um homem adulto inteiro. O elmo que protegia sua cabeça brilhava ao sol como um segundo sol menor e mais sinistro.
mas era sua lança que causava verdadeiro terror. A haste era grossa como um rolo de tir, e a ponta de ferro pesava 7 quilos, suficiente para atravessar qualquer armadura israelita como se fosse pergaminho. Quando ele a segurava, parecia que empunhava um raio arrancado das mãos dos próprios deuses. Todas as manhãs e todas as tardes, Golias avançava até o meio do vale e sua voz ecoava entre as montanhas como o rugido de uma fera primordial. Escolha um homem dentre vocês para que desça e lute comigo. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para humilhar. Não era apenas um desafio militar, era uma zombaria teológica. Se ele puder lutar comigo e me vencer, seremos seus escravos. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E então vinha o golpe final, as palavras que cortavam mais fundo que qualquer espada. Desafio hoje as fileiras de Israel. Deem-me um homem para que lutemos. Cada sílaba era uma bofetada na face da fé de uma nação inteira. Golias não estava apenas desafiando soldados, estava questionando se o Deus de Israel tinha poder real ou era apenas mais uma divindade tribal impotente. Do lado israelita, apenas silêncio. Saul, o rei que se destacava entre todos os homens pela altura, permanecia em sua tenda real como um leão enjaulado. Seus olhos, que um dia brilharam com a unção divina, agora refletiam apenas o vazio de quem havia perdido a presença de Deus. Seus soldados mais valentes, homens que haviam enfrentado leões, ursos e exércitos inteiros, olhavam para o chão como crianças assustadas. 40 dias de humilhação pública. 40 dias ouvindo o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó ser zombado por um pagão incircunciso. 40 dias descobrindo que a coragem humana tem limites muito claros quando confrontada com o impossível. Enquanto isso, nas colinas próximas a Belém, Davi recebia de seu pai Jessé uma missão aparentemente simples: levar comida e notícias para os irmãos que estavam na guerra. Ele carregou sua mochila com pães, grãos tostados e queijos, sem imaginar que estava caminhando em direção ao momento que definiria não apenas seu destino pessoal, mas o destino espiritual de uma nação inteira. Davi chegou ao acampamento israelita no momento exato em que Golias fazia seu desafio matinal. O jovem pastor acabara de entregar as provisões para o comandante quando aquela voz trovejante cortou o ar matinal como uma lâmina. Pela primeira vez, Davi ouviu com seus próprios ouvidos a blasfêmia que aterrorizava Israel há 40 dias. Desafio hoje as fileiras de Israel. Deem-me um homem para que lutemos. As palavras de Golias ecoaram pelo vale, mas foi o que veio depois que fez algo se incendiar no peito de Davi. O gigante ergueu os braços ao céu e gritando com escárnio, pedindo para mostrarem a força do Deus de Israel. Algo explodiu na alma do jovem pastor. Não era raiva humana, era uma indignação santa, pura, que brotava de um coração que conhecia intimamente a realidade do Deus vivo. Durante anos, nos campos silenciosos de Belém, Davi havia experimentado o poder divino de forma tão real quanto o vento em seu rosto. Ele havia visto Deus agir, havia sentido sua presença, havia sido salvo por sua mão poderosa. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi, sua voz cortando o silêncio pesado que sempre se seguia às provocações de Golias. As palavras saíram de sua boca com uma autoridade que surpreendeu até mesmo a ele. Ao redor, soldados veteranos se entreolharam com uma mistura de espanto e constrangimento. Alguns riram nervosamente, como se o comentário de um garoto pudesse quebrar a tensão mortal que os paralisava há mais de um mês. Outros balançaram a cabeça com pena. Mas havia algo na voz de Davi que os incomodava. Uma certeza que eles haviam perdido há muito tempo. Uma fé que expunha a incredulidade deles como uma ferida aberta. Foi então que Eliabe, seu irmão mais velho, se aproximou com o rosto vermelho de raiva e constrangimento. As palavras que saíram de sua boca foram como punhaladas. Por que você desceu até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu apenas para ver a batalha, como se fosse um espetáculo. Cada palavra de Eliabe carregava anos de ressentimento fraternal. Como o irmão mais velho, ele deveria ter sido escolhido, ungido, o futuro rei. Mas Samuel havia passado por ele como se fosse invisível e escolhera o caçula, o garoto que cheirava a ovelha e sonhava acordado nos campos. A humilhação pública de Eliabe agora encontrava uma válvula de escape na ingenuidade aparente de Davi. Que mal fiz eu agora? Respondeu Davi,
sua voz carregada de uma tristeza que ia além da ofensa pessoal. Não posso nem fazer uma pergunta. Mas por dentro, as palavras de seu irmão haviam encontrado um alvo sensível. Até mesmo sua própria família duvidava de suas intenções, questionava seu caráter, via maldade onde havia apenas zelo pelo nome de Deus. Quando a notícia do jovem questionador chegou aos ouvidos do rei Saul, ele mandou chamá-lo imediatamente. Davi se apresentou diante do homem que deveria ser o líder espiritual de Israel, mas encontrou apenas um guerreiro quebrado pelo medo e pela ausência de Deus. Saul olhou para o garoto ruivo diante dele e viu apenas o que todos viam: juventude, inexperiência, ingenuidade perigosa. Você não pode ir contra esse filisteu para lutar com ele, disse Saul, sua voz carregada de um desespero que ele tentava disfarçar como sabedoria paternal. Você não passa de um jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. Golias matou mais homens do que você já viu na vida. Foi então que Davi revelou algo que ninguém no acampamento esperava ouvir. Sua voz se tornou firme, não com arrogância juvenil, mas com a certeza inabalável de quem havia experimentado o poder de Deus em primeira pessoa. Sim, eu apacento as ovelhas de meu pai, começou Davi, sua voz ganhando força a cada palavra. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o atacava e arrancava a presa da sua boca. O silêncio no acampamento se tornou absoluto. Soldados veteranos se aproximaram para ouvir melhor, incrédulos diante do que estavam escutando. Quando ele se virava contra mim, continuou Davi, seus olhos brilhando com a memória vívida daqueles momentos de terror e vitória. Eu o pegava pela juba e o feria até matá-lo. Este seu servo, meu rei, já matou tanto leão e tanto urso, que não pode imaginar. E esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. As palavras de Davi não eram fanfarronada juvenil. Eram o testemunho cru de alguém que havia enfrentado a morte e descoberto que Deus é fiel mesmo nos momentos mais desesperadores. Nos campos solitários de Belém, longe dos olhares humanos, ele havia aprendido que a força divina se manifesta exatamente quando a força humana chega ao fim. Nosso Deus, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu, declarou Davi com uma convicção que fez o próprio ar parecer mais denso. Não era presunção, era fé baseada em experiência real. Saul olhou para o jovem por um longo momento. Viu algo em seus olhos que há muito tempo havia perdido em si mesmo. Finalmente, com a voz embargada pela emoção, disse: "Vá, e que o Deus de Israel seja com você." Eram as primeiras palavras de fé genuína que saíam de sua boca em meses. Então Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura real, elmo de bronze polido, couraça que havia protegido o rei em dezenas de batalhas, espada forjada pelos melhores artesãos de Israel. Mas quando Davi tentou caminhar, mal conseguia se mover. O peso da armadura o desequilibrava, o elmo escorregava sobre seus olhos, a espada arrastava no chão. "Não posso andar com isto", disse ele, tirando tudo peça por peça. "Não estou acostumado com armadura." Alguns soldados interpretaram como fraqueza, outros como loucura suicida. Mas Davi sabia que era sabedoria. Deus não precisava de proteção humana para realizar seus propósitos. Davi desceu ao vale carregando apenas seu cajado de pastor, o mesmo que havia usado para guiar ovelhas e enfrentar predadores. Sua funda de couro curtido e 5 pedras lisas que escolheu cuidadosamente do riacho que cortava o vale. Enquanto caminhava, podia sentir milhares de olhos sobre ele, israelitas sussurrando orações desesperadas, filisteus rindo da aparente loucura, e em algum lugar acima de tudo, Deus observando com o coração de um pai que conhece o fim desde o princípio. Cada passo de Davi em direção ao centro do vale ecoava como um tambor de guerra. O vento carregava o cheiro da terra seca e do medo humano. As montanhas ao redor pareciam inclinar-se para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Um momento que seria contado e recontado por 3.000 anos. Golias viu Davi se aproximando e sua reação inicial foi de insulto puro misturado com incredulidade. Ele havia esperado 40 dias por um guerreiro digno, e Israel lhe enviava uma criança com um graveto na mão? Mas então Golias olhou mais atentamente para o jovem que caminhava em sua direção sem hesitação, sem medo, sem armadura. Havia algo perturbador na confiança daquele garoto, algo que desafiava toda a lógica militar. Isso o irritou ainda mais. "Venha cá", gritou Golias, erguendo sua lança gigantesca.
E darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Era mais que uma ameaça, era uma blasfêmia calculada. Um desafio direto ao Deus de Israel através da destruição de seu jovem representante. Foi então que Davi falou. E suas palavras carregaram um peso que fez o próprio ar do vale parecer mais denso, como se o céu inteiro estivesse se inclinando para ouvir. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Cada palavra saía de sua boca como uma declaração de guerra. Não era apenas um jovem falando com um gigante. Era a fé confrontando a incredulidade. A verdade enfrentando a blasfêmia. O poder divino se manifestando através da fragilidade humana. Hoje mesmo o Deus de Israel o entregará nas minhas mãos, continuou Davi. Sua voz ganhando uma autoridade que parecia vir de muito além de seus 16 anos. Eu o ferirei e lhe tirarei a cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios dos 40 dias anteriores. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio de quem reconhece que algo estava acontecendo. Até mesmo os filisteus pararam de rir. E toda esta assembleia saberá que não é por espada nem por lança que o Senhor salva, declarou Davi, erguendo sua voz para que ecoasse por todo o vale. Pois o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. E esta batalha, ele os entregará nas nossas mãos. Naquele momento, Davi havia se transformado. Não era mais apenas um pastor questionando a covardia de um exército. Ele havia se tornado a voz profética da fé de uma nação inteira. O canal através do qual Deus falaria para todas as gerações futuras. Golias avançou como uma tempestade de bronze e ódio concentrado. Cada passo fazia a terra tremer sob seus pés, criando pequenas avalanches de pedras nas encostas próximas. Sua lança brilhava ao sol como um raio pronto para cair, e seu grito de guerra ecoava entre as montanhas como o rugido de uma fera primordial. Davi correu. Não fugiu, correu diretamente em direção ao gigante, desafiando toda a lógica militar e todo o instinto de sobrevivência. Enquanto corria, sua mão direita encontrou uma das pedras lisas em sua bolsa, colocou-a na funda de couro e começou a girá-la sobre a cabeça. O som do couro cortando o ar se misturava com o barulho ensurdecedor dos passos pesados de Golias. Era o encontro de dois mundos. O mundo da força bruta e da confiança humana contra o mundo da fé simples e do poder divino. Toda a história da humanidade parecia convergir para aquele momento no Vale de Elá. A pedra voou. Por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade suspensa no tempo, ela cortou o ar, carregando consigo as orações de um povo, a fé de um jovem, e o poder do Deus Todo-Poderoso. Ela encontrou o único ponto desprotegido na armadura impenetrável de Golias, sua testa, e se cravou com uma força que desafiava todas as leis da física conhecida. O gigante caiu. O som foi como uma montanha desabando, como um terremoto que fez o vale inteiro tremer. 3 metros de altura, centenas de quilos de músculo e metal, desabaram como um carvalho milenar cortado pela raiz. A terra tremeu sob o impacto, e uma nuvem de poeira se ergueu ao redor do corpo caído. O vale inteiro ficou em silêncio absoluto por um momento que parecia suspenso entre o tempo e a eternidade. Então Davi correu até onde Golias jazia imóvel. Tomou a espada gigantesca do próprio guerreiro caído e, com um esforço sobre-humano, cortou sua cabeça. Não por crueldade ou sede de vingança, mas para que não houvesse dúvida alguma. O Deus de Israel havia vencido de forma completa, definitiva, inquestionável. Os filisteus fugiram em terror absoluto, abandonando armas e provisões. Os israelitas explodiram em gritos de vitória que ecoaram pelas montanhas como um coro celestial. Mas Davi, no centro de tudo, sabia a verdade mais profunda. Não havia sido sua força, sua pontaria ou sua coragem. Havia sido Deus agindo através de um coração que simplesmente confiou, completamente e sem reservas. 3.000 anos se passaram desde aquele dia no Vale de Elá. Mas a pedra de Davi ainda ecoa através da história. Não foi apenas um gigante que caiu naquele momento. Foi a prova eterna de que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Hoje, quando você olha para os gigantes em sua vida,
A doença que parece incurável. O problema financeiro que parece impossível. O relacionamento que parece perdido. A dor que parece eterna. Lembre-se, você não precisa de uma armadura que não lhe serve. Você não precisa de força que não possui. Você só precisa de uma fé do tamanho de uma pedra lisa. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque conhecia quem é forte. Não venceu porque era corajoso. Ele venceu porque sabia em quem confiar. A mesma fé que derrubou Golias é a fé que move montanhas, que abre mares, que ressuscita mortos. Sabe qual é o verdadeiro milagre desta história? Não é que um jovem tenha vencido um gigante. É que Deus ainda procura corações como o de Davi. Corações que confiam mais no poder divino do que nas próprias limitações. Corações que veem o impossível e dizem: estou com Deus. A pedra que Davi atirou não era apenas calcário do riacho de Elá. Era fé materializada. Era oração em movimento. Era prova de que quando entregamos nossos impossíveis nas mãos de Deus, Ele transforma pedras comuns em milagres extraordinários. Qual é o seu Golias hoje? Que gigante está zombando da sua fé, desafiando seus sonhos, aterrorizando seus dias? Lembre-se, o mesmo Deus que estava com aquele jovem pastor está com você agora. A mesma fé que derrubou o impossível pode derrubar o seu impossível também. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um comentário contando qual é o seu Golias. Vamos orar uns pelos outros, porque a fé cresce quando é compartilhada. Curta este vídeo se ele fortaleceu sua esperança. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. E se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a alma e fortalecem a fé. Porque no final, todos nós precisamos lembrar: com Deus, o impossível é apenas uma questão de perspectiva. E a fé? Ela realmente move montanhas.